Olá, 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 bem-vindos novamente ao Expresso Orlando. Exatamente, gente, eu sou a Carol, tudo bem? E eu sou o Rafael Faustino. E quem aí gostaria de ver os nossos rostinhos, também estamos no YouTube, gente. Então, você que curte assistir podcast, né? Não somente ouvir, mas assistir podcast, vá lá no nosso canal do YouTube Expresso Orlando Podcast, procura a gente, se inscreve e assiste aos nossos vídeos, que agora estamos nas duas versões. Exatamente. E, por favor, assine nosso podcast no seu agregador de podcast favoritos. Pode ser o Google Podcasts, pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o podcast da Apple, qualquer um, certo? Não se esqueça de no Instagram nos seguir, @ExpressoOrlandoPod, certo? Além disso, nós também temos um Patreon. E o que é um Patreon, Carol? Então, gente, o Patreon é para você aí que curte o nosso podcast, você que curte os nossos episódios, ajudar a gente financeiramente a manter o podcast no ar. Então, se você puder e quiser, claro, né, cooperar, a gente vai ficar super, super agradecido. É um valor bem simbólico. Para você ajudar, você tem que ir lá na nossa página e se tornar um patrão. Então, o link da página está em 2 lugares. Quais são eles, Rafa? Exatamente, ele tá na nossa bio do Instagram, ou seja, Expresso Orlando Pod, lá na bio tá lá o link, você clica e acessa, ou no site carolarmed.com, Armed se soletra AHMED, no post desse episódio. Exatamente. E todos os outros. Pois é, gente, e hoje a gente vai dar continuidade a essa nossa temporada sobre a Universal. Estamos aqui fazendo uma temporada todinha só sobre episódios da Universal. Caso esse seja o primeiro episódio que você estiver ouvindo, não esquece de ir lá nos outros e conferir, né? Porque a gente tem conteúdo super bacana sobre a Universal. E esse daqui é para você que tem filhos ou que vem com crianças e quer aproveitar a Universal e tá pensando, gente, será que dá para fazer isso? Será? O que eu vou fazer na Universal com criança, gente? Com criança. Se é só montanha-russa. É só adrenalina esse parque, como a gente já falou em vários episódios que tem muita adrenalina, muito isso. Será que dá? Como deve ser passar o dia na Universal com crianças? Então, para responder essas perguntas, nós chamamos 2 mamães que também são nossas ouvintes super queridas, a Michelle e a Juliana. E o bate-papo vai ser super legal. Super legal, você não perde por esperar. Então vamos lá, vamos chamar elas, Rafa? Embarca, Ju, embarca-me! E aqui estão elas, então sejam bem-vindas as mamães Juliana e Michelle. Obrigada por vocês participarem aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, né? É uma oportunidade muito boa para conversar com vocês sobre esse tema, né? Que é ir com crianças. E um prazer em conhecer a Juliana e vocês. Ah, igualmente. Um prazer falar de viagem, é uma paixão que está crescendo e crescendo. E é bom demais compartilhar com outras mães, outros pais, porque a gente, assim, quem viaja com criança pela primeira vez, fala assim, não é tão difícil assim, né? Dá para encarar o desafio. É verdade, é isso que a gente quer saber, porque na minha cabeça é um mega desafio que eu não sei como gente do céu. Então vocês vão vou me passar pelas, eu não sou mãe, tá, gente? Acho que talvez seja por isso, mas eu vou me passar pelas mães que estão pensando igual a mim, que estão desesperadas pensando o que eu faço. Mas antes da gente começar a falar do nosso tópico, a gente tem que fazer aquelas perguntas que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui a primeira vez. Não é mesmo, Rafa? Exatamente. Então vamos começar com a Mi. Mi, qual o seu parque favorito? Olha, eu sempre ouvi no podcast vocês perguntando isso. Eu falei, o que eu responderia? Porque como escolher um só, né? Mas hoje, se eu tivesse um só dia, qual seria o meu preferido? Seria o Epcot. Sou do time aí da Carol. O Epcot, porque a ambientação dele é maravilhosa no World Showcase. Você pensar que você está tendo um pouquinho de cada país lá, de todo mundo, foi uma ideia sensacional, né? Foi uma ideia lá do Walt Disney, que foi se transformando com a execução. E eu também, falando um pouco de viagem com criança, eu não vejo o porquê das mamães, muitas delas excluem o Epcot dos seus roteiros. Que absurdo. Eu falei, não pode. Já estão convidadas para voltar para falar sobre Epcot com crianças. Absurdo, elas adoram. Adoram o Epcot. Tá vendo, gente? Já fica o spoiler do episódio aí.
Muito E o legal. seu, Gil? Qual o seu parque favorito? Então, assim, viajando sozinha, e porque foi a primeira viagem, eu amei ir na Universal da Califórnia, porque tem coisas que só tem lá. Então, foi um passeio especial. Mas aí, nesse contexto de viajar com criança, eu acho que é muito divertido o Animal Kingdom. Porque, assim, Olha, ele é um parque diferente, ele é um parque de muito conhecimento, tem muita coisa para você contar, para você explicar, para as crianças aprenderem ali. legal. E aí o outro lado, né? Eu amo comida, eu amo viajar para comer e para mim, assim, a briga é dura, Epcot e Animal Kingdom. Porque o Epcot tem aquelas delícias dos países, mas o Animal Kingdom tem alguns países que só tem lá. Então, é uma briga dura. É verdade, a comida do Boa. Animal Kingdom, ó, é maravilhosa mesmo. Uhum. Ai, ótimo, então vamos um pouquinho mais adentro, vamos na atração favorita. Nossa, Ni. muito difícil, Rafael. Outra pergunta difícil de responder. Eu ainda não conheço a área nova no Hollywood Studios, a área do Star Wars. Conheceria em 2020, mas não consegui ir. Enfim, mas então hoje, do que eu conheço, da minha realidade dos parques até agora, é o Avatar, Flight of Passage, porque é uma atração maravilhosa. Eu tive muito medo, mas a gente fala disso depois, que o meu filho, quando foi, tinha 5 anos. Eu falei, será que ele vai cair de lá? Será que vai... A segurança é uma coisa importante. Totalmente seguro, a atração super imersiva. Não tem como não ir no Animal Kingdom e não ir no Flight of Passage. Ah, com certeza, maravilhosa. Ó. E você, Ju? Verdade verdadeira. Eu fui uma das sortudas que conseguiu viajar em 2020 para Disney, conseguiu viajar em 2020 antes da pandemia, então a gente voltou, a porta fechando, assim, a gente estava voltando. Então a gente teve 2 oportunidades, assim, de conhecer a área de Star Wars, que mora no coração da gente, não tem jeito. Mas eu tive uma oportunidade fantástica de conhecer o Mickey e Minnie Runaway Railway no primeiro dia de funcionamento. Ai, fofíssima. Não foi Estávamos lá, foi programação. Preciso dizer, foi programação, não foi sorte. E a gente foi. E foi assim, gente, eu saí apaixonada. Ele é a tecnologia dos brinquedos de Star Wars, do Fly of the Passage, só que com amor, com carinho, Disney, desenho, 2D. Ai, é um espetáculo. Gente, você tá falando, eu tô arrepiada. É muito fofo essa atração. Apaixonada. E foi nossa primeira vez no Star Wars também, então foi muito difícil. E também teve o Hagrid. Então foi tudo uma viagem só, gente. Difícil escolher uma só. Muito difícil, mas assim, mora no coração a partir daquele dia o Minnie Runaway Railway. Ah, gente, legal. Se eu disser que eu já tive uns 3 pesadelos estando lá e esquecendo de ir no Mickey Minnie's Runaway Railway, tipo, Eita, depois que eu saí do vai ter parque, que ser a primeira, Rafa, que você vai. Só pra garantir. E eu vou dar um spoiler, depois eu mostro. Ele quebrou com a gente. Uau! E a gente teve que sair andando. Ai, então gente, a gente viu ele desligado. Então foi 2 diversões, porque eu trabalho com evento há muitos anos. Então, ver o bastidor, para mim, sempre é uma delícia. Então, além de conseguir ir no brinquedo, eu vi o bastidor. Então, experiência para ficar para sempre. Sonho, né? Quem não ama pensar em sair por uma atração depois que quebrar? Gente, não, mas eu ainda vou conseguir lá na Splash Mountain. Pelo amor de Deus, o meu sonho é Splash Mountain. Tem que quebrar comigo a Splash Mountain. Já viu? Carol, você já viu a Space Mountain quebrada? É assustadora. Eu vi só em vídeo e passando pelo People Mover, né? Eu nunca fui, mas assim, eu imagino que ir na montanha-russa assim deve ser bem assustador, né? Porque é tudo bem baixinho. Sim. Eu imagino que deve ser tenso. Mas é meu sonho. Eu ia enlouquecer. Que eu não queria ter com criança. Eu também não. Né? Concordo. Bom, então vamos falar sobre isso, né? Vamos começar a entrar aí nesse tema. Para começar, então, eu quero saber de planejamento. A Ju já falou sobre planejamento. Como foi essa parte para vocês? Assim, vocês chegaram a incluir as crianças, mostrar as coisas, ou vocês planejaram só entre vocês adultos e chegou lá na hora que foi surpresa? Como é que foi isso? Bem, a parte do planejamento é uma parte muito gostosa da viagem também, né? Ela faz parte da viagem, é o que antecede.
Então, aqui em casa, todas as crianças estão inclusas nessa parte. E mais do que isso, a gente apresentou alguns temas, por exemplo, Harry Potter. Quando eu fui com a minha filha com 4 anos, eu não apresentei. Quando ela já tinha 8 e o João 2 anos, nós vimos os filmes juntos, apresentei a temática, a Maria Clara amou a temática e fui apresentando, é claro, de acordo com a idade. O João, com 2 anos, ele já gostava muito dos super-heróis, né? Que tem muito nos parques, no Parque Universal Studios, aquela área toda. Nós apresentamos mais alguma coisa. Então, incluir a criança no planejamento é uma excelente ideia para não ficar só, a viagem é só do adulto, não, a viagem é da criança também, né? E ela precisa fazer as coisas que ela gosta de fazer. Muito legal. Então, meu planejamento esse ano foi um pouco diferente. Já fiz viagem com criança em várias idades de criança, desde bebezinho de 9 meses. Uma pergunta que eu não fiz, a Michelle respondeu, acabou respondendo, mas eu não perguntei quantos filhos vocês têm e as idades deles, né, também. Importante. Então, eu tenho a Luísa, que hoje tem 8, vai fazer 9, e a Isadora, que tem 6, vai fazer 7. Ok. E na última viagem foi o sobrinho, que é o Caio, que vai fazer 17. Então, minha última viagem, eu ia falar de planejamento muito por conta disso, foi com uma criança que ainda não tem idade para ir em todos os brinquedos, uma criança que já tem idade para ir em todos os brinquedos e uma adolescente que tem outros interesses. Então, tinha que ser um super planejamento para dar tempo de fazer tudo que todo mundo queria. E eu acho que Disney e Universal sem planejamento, você vai fazer muita coisa, vai se divertir, mas com certeza você vai voltar e vai falar assim, mas eu não fui naquilo que eu queria tanto ir. Então, assim, o investimento é alto, né? Então, eu acho que vale muito a pena se planejar. O tipo de viagem que contar com o que aparecer no momento pode sair muito caro. Uhum. Contar com imprevisto não dá, né? Tudo tem que ser planejado. Da onde a criança vai comer, qual atração, se houver uma chuva, o que a gente vai fazer, porque esses imprevistos ocorrem, mas não precisam acabar com a viagem de forma alguma. Os meus filhos, respondendo a Carol, hoje a Maria Clara acabou de fazer 14 e o João faz nesse finalzinho do mês de maio 8 anos. Uhum. Legal. E você já ia com eles, então, desde mais novinhos? Eu queria ter ido com ele, com Maria Clara, com 1 ano. Não consegui, ela foi com 4 anos a primeira vez, e depois nós fomos, em seguida, ela com 8 e o João com 2 anos. Legal. E o Ju... vai mudando com essas idades. Vai mudando. Exato. Então, completamente diferente. Para você é a mesma coisa, Ju? Você também chamou eles, apresentou os filmes, as coisas, como é que foi? Então, da primeira vez, foi assim, eu fui colocando só os filmes e deixando eles interagir com o conteúdo, para que quando chegasse lá, elas se conhecessem, porque elas eram muito pequenas. Agora, da última vez, já foi um pouco diferente, eu já mostrei algumas rides para elas, por quê? Porque eu queria saber se elas iam querer ir ou não, para eu colocar ou não colocar no planejamento. Então, algumas rides que eu achava que podia ser conflito ali na hora, eu mostrei antes. Algumas que eu tinha certeza que não, que é um passeio para toda a família, ok, não tem problema, deixei para emoção da hora, sabe? Mas algumas vale muito a pena você avisar, porque às vezes tem tamanho e não quer ir. Uhum. Porque nem sempre o tamanho determina a maturidade da criança para aquela. E vocês pesquisam também, então, antes de ir, todos os limites de altura? Sim. Tudo sim, isso. Essencial. Outra coisa que eu fiz, eu não sei se a Juliana também fez, foi assistir muitos vídeos de youtubers, né, que já estavam no mercado há algum tempo, muitos agências de viagem falando sobre as atrações, e isso eles curtiram demais. João, com 2 anos, já assistia. Lá em 2015, nós estamos... E ele curtia muito assistir. Mamãe, vamos ver um vídeo da Disney. Então, era um vídeo por dia, catequizando bem a criança, né? Ele chamava vídeo da Disney, mas é claro que todo o roteiro da viagem estava incluso nesses vídeos, nesse YouTube. Porque a viagem costuma ser a viagem Disney, né? Então... e eles confundem o que é num parque, o que é no outro. Então, às vezes, é complicado para eles entenderem o que é em cada lugar. E isso até no planejamento, falar, olha, a gente vai primeiro no lugar que tem essa princesa, ou a gente vai primeiro no lugar que tem
o Harry Potter, porque não adianta, tem que ser bem didático assim, né? E aí eles vão também demonstrando os interesses. Ah, não, mas eu queria ir primeiro em tal lugar. Então, opa, esse lugar aqui ganhou uma atenção especial, né? Vamos organizar isso de uma maneira que também as expectativas, né? Porque, gente, é muita expectativa levar as crianças. Do dia que fala que vai até chegar lá. Agora, olha só, tem uma coisa, por exemplo, o irmão do meu namorado, ele quando veio pra cá a primeira vez, ele tinha 8 anos. E aí eles foram no Hollywood Studios e ele amou a Torre do Terror. Amou, achou maravilhosa. E aí ele achou tão maravilhosa que eu fui lá na atração só para comprar o filme que tem, né, para dar para ele de presente, e ele assistiu, ficou super feliz. Só que aí, quando ele tava voltando, a gente começou, das próximas férias, a gente começou a mandar para ele foto, vídeo, vamos na Torre do Terror, tal, não sei o quê. Ele ficou, assim, desesperado. Então, ele voltou com 9 anos e aí ele começou a chorar quando estava no parque, porque ele sentiu que a gente tinha que fazer ele ir e ele não queria ir, sabe? Porque ele estava com medo. Então, assim, bem, né? Com 8 anos ele achou demais. E já com 9 anos, quando ele chegou lá, chorou de medo. Uma coisa é fazer o planejamento, né? A outra coisa é quando chega lá e aí a criança olha e fala, não quero ir. Vocês tiveram essas surpresas, assim, da criança falar, quero, vamos, incluiu, chegou lá, deu problema. Passei vergonha, não só aconteceu como passei vergonha, preciso contar. Foi aonde? Conta pra gente. Não foi Universal, foi Star Wars. A mais nova, Isadora, é apaixonada com Star Wars, adora Star Wars com 6 anos. E a gente programou, e a gente foi naquele que é um simulador mais antigo. Eu não lembro o nome da atração, mas é aquele simulador mais antigo. Da Tours, exatamente. E ela foi na interação, na hora que sentou na cadeira, mãe, eu não quero ficar, e deu escândalo, gente. Tive que levantar, parar, opa, preciso sair. Levantei, tirei, fizemos child swap. Mas, assim, o que eu aprendi, assim, não força a barra. O limite deles é o limite deles. Incentivo é legal, explicar é legal, mostrar antes é legal, mas na hora, às vezes, dá uma travada na criança que algum gatilho ali que a gente não sabe qual é, deu errado. Então, não força, pede para sair, leva numa boa, porque o trauma depois pode ser pior, né? How wonderful! Então, agora vamos falar então de atrações assim mais especificamente. As primeiras vezes que vocês foram com os filhos de vocês, ou seja, com as crianças menores, tá? Quais são as atrações que eles puderam aproveitar e que eles não puderam aproveitar? Depois a gente fala já um pouquinho maiorzinho. A primeira vez que eu fui, a Maria Clara tinha 4 anos, a temática dela era muito princesas, e aí o que a Juliana falou, a questão do interesse da criança, e vai mudando de acordo com as fases. As montanhas russas, ela não aproveitou, e nós tivemos que fazer, saímos daqui sabendo que um ficaria com a criança e o outro ficaria com o adulto, e o outro iria curtir a atração. Aquele que ficaria com a criança iria depois. É um pouco chato para algumas famílias, mas tem que fazer parte, porque se aquela criança não pode, a viagem é da família, então haverá que ter divisões naquele momento. Então, as montanhas russas mais radicais ela não pôde ir, principalmente na Universal, e na Island of Adventure nós temos ali a Rocket, a Hulk, e eu também não fazia questão que ela fosse, mas em contrapartida, eu esqueci o nome daquele brinquedo, acho que é no Island of Adventure, aquele que cai. Ela também não pôde ir naquele, que eu esqueci, desculpa, é uma escorregadeira, depois ele cai, a queda é grande com água. Igual a Splash Mountain. Igual a Splash Mountain, yes. Do Popeye ela foi, a do Popeye ela foi e amou a do Popeye, ela teve altura. E isso... Doodly-doos, right. Yes. E isso é uma preocupação para mim, observar os critérios de segurança, os limites de altura, e a criança só ir, de fato, se ela puder ir. Porque se tem aquele limite ali, se tem aquelas limitações todas, é porque engenheiros pensaram, a atração, a ride, foi programada para aquele limite. E eu respeito muito isso. Não pode, mesmo que a criança queira, olha, você vai, na próxima vez, você estará um pouquinho mais crescido, explico sempre isso aí. E aí você vai poder. Enquanto o adulto está em outra atividade, a gente faz outra coisa legal também, né? E a gente pode até perceber
que ao redor de uma atração radical tem sempre alguma coisa para a criança também, né? Um pouco menos radical para que a criança possa aproveitar. Vamos falar sobre isso. O que tem? Eu nunca reparo isso, gente. Vamos lá. Eu nunca vou com criança, então vamos lá, vamos começar. Eu até anotei aqui a atração do Hulk, a montanha-russa do Hulk. Tem a atração ao lado, que é parecida com a xícara do Magic Kingdom, que ela roda, que é a atração Storm Force Accelerator. Acho que é isso, desculpa o inglês. E aquela atração a criança pode ir. Então, quando o adulto e a criança mais velha, o adolescente, como a Juliana falou, está lá no Hulk e curtindo, tem um outro adulto com aquela outra criança na atração menos radical. A atração no mesmo parque, a atração do Spider-Man. Eles também, de início, não tiveram altura para ir, mas tem o pré-show que é feito ali fora, com os personagens da Marvel, né? Que tem a foto com o Spider-Man, tem a lojinha. Tudo isso são bases para você entreter aquela criança que não pode ir. Isso é pensado também pelos engenheiros e para, digamos que, agradar públicos diferentes. Exatamente, e nessa atração da água que você falou, da Dudley Doos Right, tem o navio do Popeye, né, o Olive Ship and Me. Quer dizer, eles podem explorar o navio e, além de explorar o navio, podem jogar água na galera que está na atração do Popeye ali. Né? Então existe tudo isso aí. No Jurassic Park tem o Jurassic Camp, que eles podem explorar, né? Tem o Discovery Center também, que vocês podem ver o dinossauro nascer. Sim, maravilhoso. E várias outras coisas, né? A Universal, para criança pequena, ela é extremamente interativa e gasta energia. Então, assim, o que a Disney tem do lúdico, a Universal tem do ativo. Então, tem muita atividade para criança bem pequena na Universal. Só que é isso. São 2 passeios que você vai ter que se organizar para fazer. Enquanto, vamos dizer assim, lá na Disney, que você tem as princesas, que tanto os adultos quanto as crianças acabam querendo ir lá, tirar foto, fazer interação e tudo mais, é um passeio para a família inteira junto. Na Universal não vai ter muitos passeios para a família inteira junto. Mas vai ter o passeio que serve para a criança, o passeio que serve para o adulto, e os dois vão ter um dia que vão se divertir juntos do mesmo jeito. Então, assim, Entendi. Tem aquela área do Barney, a preferida das minhas filhas, assim, o tempo todo é aquela que joga as bolinhas, que tem água, interação com água, você passa por aquele caminho cheio de água. Possível. E você cai lá naquela redoma que você põe bolinhas nos canhões e ficam jogando loucamente. Elas adoram aquilo, a gente gasta muito tempo do dia nesse tipo de brincadeira. E aí, pertinho, tem aquela montanha-russa pequenininha do Pica-Pau, que os maiorzinhos já podem ir, os pequenininhos ainda não, apesar do limite de tamanho dela não ser muito restritivo. Mas, por exemplo, a minha, que ainda tem 6, ela não quer montanha-russa. Ela não quer, ela tem tamanho, ela pode, mas ela não se sente à vontade. Gente, Então, que interessante, 6 anos e tem tamanho. Eu sou muito ignorante mesmo, né, assim, com relação a isso, porque na minha cabeça 6 anos ainda era muito pequeno. Eu queria que vocês falassem, assim, vamos listar mesmo, a gente pode demorar, mas vamos listar aqui, pelo menos os principais, que vocês acham que, assim, o limite de altura é bem pequeno, assim, que uma criança de 4, 5 anos, por exemplo, que é um pouquinho alto, já pode ir, e que ninguém nem imagina que essa criança pode ir. Vamos começar com Universal Studios? Vamos começar por parques, assim. Universal Studios. Quais são as atrações que uma criança de 4 a 5 anos, assim, já consegue ir, dependendo da altura dela? As montanhas-russas pequenas, as que você vê que o carrinho é pequeno, não precisa nem ter o nome da atração, sabe? Mas assim, olhou para aquela montanha-russa, viu que o circuito é pequeno e que o carrinho é pequeno, tá certo. Elas são feitas para crianças menores, crianças de 5, 6 anos. Todos os brinquedos que são carrinho passando por caminhos, outro que elas adoram na Universal é aquele que é uma fila gigante, gente. A gente gasta muito tempo naquilo, mas é aquele carrinho que passa e você tem a vista do parque. Sim, esse daí é no Island of Adventure. Isso, O SUS. É isso, é muito bonitinho. Todos aquela área Trolley. toda, Dr. Seuss, qualquer idade. Agora, por exemplo, se a gente for... Os simuladores, eu imagino que ali no Universal Minions não tenha problema, o Shrek não tenha problema,
Os Minion tem Simpsons, problema. dá pra ir nos Simpsons? O Minion tem Minion problema? Minion porque ele tem sacode. problema. Ele Então, sacode. é isso que eu ia falar. Olha. O Minion sacode, além de sacudir, eu acho que ele é um pouco parecido com aquele outro simulador da Universal, que é o Jim Fellow, que é aquela plataforma toda sacode. O que aconteceu conosco? O João tinha 2 anos e 7 meses, ele foi com o pai, ele foi no mesmo momento, mas numa outra cadeira em que não sacudia tanto. Então, mas o que a criança poderia, né? O Transformers não pode, né? Eu acho que tem um limite de altura ali. A Múmia, nem pensar. A Múmia é um dos que precisa de mais altura ainda. E eu também não recomendo, porque ela é muito escura, ela tem fogo. Assustadora, assim, né? Ela é um pouco assustadora. Então vai A depender. minha filha de 8, que não é muito autona, amou a Múmia. Então, a Múmia, o que eu digo é assim, ó, mostra pra criança antes, porque pode ser extremamente assustador, mas pode ser uma delícia. Então, assim, mostra antes. Aí vai depender do estilo também, né? Da personalidade. Vai depender também do perfil de cada criança. Por exemplo, eu tive uma experiência da minha filha detestar tudo com fogo. Então, eu não podia, nem até o show no Epcot, que foi o Illumination, ela começou a chorar, porque tinha tocha. E aí eu tive que tirar, né? Nada de forçar a barra. Então, a minha só foi com 11 na Múmia por causa da altura. Mas a Juliana falou daquela área ali que tem do Barney, que infelizmente a área fechou, né, em fevereiro, que tinha as bolinhas. Aquilo é sensacional. Fechou em fevereiro. Fechou. Tomara que não retire a área. Eu não li nada sobre o assunto. Não retira aquela... que era do Jorge Curioso e do... Fechou, e eu fiquei muito triste. Incrível, porque aquela área era do Jorge Curioso. E a atração de toda, tinha uma área molhada ali na frente, que no verão eu devo imaginar que deve ficar, eles devem se esbaldar. Os meus já se esbaldaram no inverno. O que está acontecendo agora são testes para um show da DreamWorks. Quer dizer, o show que era do Barney vai ser agora um show dos personagens da DreamWorks. Então, o Trolls, Shrek, Kung Fu Panda... Todos esses personagens vão fazer um showzinho ali no lugar do Barney. Agora, sobre a área molhada, eu não vi ainda nenhuma... Gente, mas o ET pode, né? Por causa da pandemia, porque não havia controle, não tinha como controlar a interação, nem distanciamento, nem nada. Pode ser por isso. Vamos esperar, porque, gente, era uma área que a gente se divertia muito. O ET, como a Carol perguntou, o ET pode. O meu foi com 2 anos, tinha altura para ir no ET. E ali tem um playground com uma casa onde eles subiam e tipo um bote onde eles desciam. Aquilo ali era sensação também. É outra coisa que a Universal, em toda aquela área, pensou direitinho para atrair o público infantil e crianças pequenas. Porque, como a Juliana falou que a filha dela não curtiu a montanha-russa do Pica-Pau, o meu com 2 anos, 7 meses, e em seguida, assim, ó. Eu falei, meu filho, eu já tô... E tinha que ir no primeiro carrinho. Mais uma vez. Quando eram menores, elas iam. Quando a Lu foi com 2 anos, ela foi no ET e curtiu. Ela foi na montanha-russa do Pateta e curtiu. Aí, quando ela foi de novo, com 4 para 5, ela já não queria ir mais, ela tinha medo. Aí, agora, a última vez, ela foi de novo. Então, essa fase do medo, da insegurança, ela varia e ela tem gatilhos específicos. Por exemplo, igual a Michelle falou, fogo, a outra é altura, a minha mais nova, ela não gosta de luzes piscando. Ela é aquela categoria, se você tem vertigem, não vá. Ela é dessa, ela fica insegura com as luzes piscando. Então, assim, eu acho que é bem importante você saber o que tem naquela atração antes de entrar, para não criar um trauma por uma questão muito simples, né? E procurar saber isso antes para você se programar. Porque às vezes a atração tem altura ou o conteúdo é adequado para criança, mas, por exemplo, o Minion, a minha ficou desesperada com a ideia de chacoalhar. Ela não gosta. E ela ama os Minions. Quando eu falei que tinha uma cadeira parada... O Shrek chacoalha dessa também, não chacoalha? Chacoalha. É diferente. Não é? Mas a minha não quis em nenhum desses simuladores que tem 3D. Porque ela não gosta dessa coisa da iluminação e do 3D, desse movimento. Ela se incomoda. Então, quando eu falei, não, no Minions não é igual ao Shrek, dá pra gente sentar numa cadeirinha parado, foi tranquilo. Entendi. Então, conhecer a atração, eu acho que é muito importante. Harry Potter, dá pra eles irem? Não, também.
Não, pequenininho não, só depois de uma certa idade, principalmente por exemplo, eu não sei se você vai até tocar nesse assunto, os funcionários da Universal, eles têm um olhar muito atento. Eu entrei no castelo, né? E quando eu entrei, o João estava dormindo no meu colo. Eu tirei do carrinho dormindo e entrei. Na mesma hora, ele olhou para mim, me tirou da fila para eu não pegar toda a fila do castelo, que é linda, maravilhosa, é uma fila interativa, mas porque ela viu, e eu já caí dentro da sala do Child Swap. E eles têm esse olhar. Criança pequena não consegue ir. A Maria, com 4 anos, eu não lembro especificamente a altura, mas em torno de 1,20 m alguma coisa, também não foi. Não pode ir, pronto, não pode. No banco, a mesma coisa. Tem um limite de altura um pouco maior, porque chacoalha muito, né? Tem hora que ela quase vira ali a atração do banco, do Gringotts. E, como eu falei antes, esses limites de altura têm que ser respeitados principalmente pelos pais, porque os funcionários, eles observam. Mas você, conhecendo a sua criança, conhecendo o seu limite, eu tenho um casal de amigos que levou uma criança muito pequena, de 2 anos, na montanha-russa do Seven Dwarfs Mine Train. E eles ficaram super... Depois que a ride já tinha começado, eles ficaram extremamente preocupados por chacoalhar e a criança ser muito pequena. Então, os pais precisam ficar atentos nisso. Mas do Harry Potter... A saída do Seven Dwarfs Mine Train já sai... ela dá um tranco, né? Exatamente. O Forbidden Journey... Eu tava vendo aqui que o Forbidden Journey é 1,22 m o mínimo já. O Gringotts ainda 1,07 m até 1,22 m tem que ir com os pais, 1,22 m pode ir sozinho, mas o do Castelo não, é 1,22 m e ponto. Mas eu acho que é pra caber naquela... E a cadeira vira, né? Tem hora que a cadeira vira. A sorte é que por essas áreas serem áreas muito imersivas, você nem precisa ir na atração para você aproveitar bastante, né? Então, as minhas amam Harry Potter, as duas. E foram alucinadas para a área de Harry Potter, todas preparadas, porque elas queriam muito ver a área. E foi uma preocupação nossa gastar bastante tempo na área de Harry Potter com elas. A mais nova tinha altura esse ano para ir, com 6 anos. Ela podia ir em quase todas as rides. Ela só não tinha altura para ir no Hagrid. Mas em todas as outras ela poderia ir. Mas ela não quis. Ela não quis ir em ride nenhuma. Quando pergunto para ela qual é a sua área preferida do parque, Harry Potter. Mesmo não tendo ido em ride nenhuma. Porque ela amou a interação com a varinha. Ela fez todos os... Tem o Night Bus também, né? Ela entrou no banco. Tem a loja de doces. Aquela loja de doces é maravilhosa. Todo mundo ama, né? É maravilhosa. Com certeza. Não precisa ser criança para gostar, né? Mas assim, olha só. Provou cerveja amanteigada. Que delícia. Um monte de coisa que queria, que assim, é imersivo. Então elas amaram tudo mesmo não indo em ride. Legal. Eu queria pedir para vocês explicarem, vocês estavam falando aí do Child Swap, o que é o Child Swap, para quem não sabe, como é que funciona? Bem, o Child Swap é um recurso, que a Universal, e na Universal ele tem esse nome, eu creio que na Disney não tem o mesmo nome, eles dão outro nome, onde parte do seu grupo, da sua party, vai na atração e a outra parte fica com a criança que não vai poder entrar por algum limite de altura ou até mesmo porque aquela criança não se sinta confortável de ir à atração. E vale muito a pena usar. Tem algumas rides, não são em todas, mas, por exemplo, na Jimmy Fallon também tem o Child Swap. E como é que funciona isso? Como é que faz? A pessoa... o próprio Porque funciona diferente da Disney, né? Então, funciona bem diferente. Você vai na fila, você vai na interação. A Universal, a maioria delas é na hora de entrar nos carrinhos, nos brinquedos, na atividade em si, na ride. Aí um vai para a salinha, o outro segue para o carrinho e depois a troca. Tem uma salinha que você fica só para esperar. Uma salinha, porque você vai por todo o caminho com a família, nas interações, nos showzinhos, em tudo. E na salinha você troca. E a salinha às vezes é dentro da ride, assim. Eu lembro que na Rocket é do lado da esteira. É bem rápida a troca. Então você não perde muito tempo. Lado bom e lado ruim.
Quando a ride, o caminho da ride é mais assustador ou é mais assim, vamos por exemplo, uma criança que tem medo de Harry Potter, de escuro e daquele ambiente do castelo, ela vai passar pelo castelo quase todo para chegar no Child Swap, na maioria das vezes. Então, às vezes você tem que, se você sabe que a tua criança tem medo ou não quer mesmo ter acesso àquilo, você tem que falar logo ali com o primeiro atendente, eu queria ir para o Child Swap. Eles vão te levar, eles vão te tirar de todo o caminho. Agora, se você quer passar por toda a interação e lá no final... Legal isso. Então, gente, possível. quem quiser é só falar com o funcionário que eles fazem isso. Não tem problema. Eles são bem... Assim, eles sabem que você tá no parque com a criança e que aquilo tem que funcionar, porque senão vira um limitador para a família ir naquele parque. Então, eles são muito acessíveis. O que é bem diferente da Disney, o que eu acho da Disney... Como você fala logo na entrada da atração e ele te dá tipo um Fast Pass, funciona mais ou menos como um Fast Pass, se você não vai ter acesso à atração inteira quando você faz Child Swap. Você vai ter acesso ao Fast Pass. Então, por exemplo, eu fiz Fast Pass na ride da Millennium Falcon. E eu não vi a interação, porque o meu marido foi com a mais velha e com o meu sobrinho na atração toda, e eu fiquei com a pequena. Então, o bom, nesse tempo a gente ficou rodando, ficou vendo as lojas, ela ama Star Wars, foi um outro passeio. Porém, quando eu fui na Millennium Falcon, eu não vi, eu fui pelo Fast Pass, então eu vi de longe algumas coisas, passei rápido e não vi toda a ride. Então, Poxa lado vida. bom e lado ruim, os dois têm. Sim, sim. Igual na Flora of Passage também, que a fila é maravilhosa, né? E aí você acaba não vendo porque tem que passar pelo Fast Pass. Exatamente. Entendi. E, gente, vamos mudar de assunto, então, de atração para comida. Como foi essa parte? Vocês levaram comida? Vocês se preocuparam de pesquisar também isso? O parque tem opções para crianças, caso queira? Como é que foi essa parte? Bem, a minha experiência foi de levar, não comida em si, mas alguns sanduíches, né? E também o parque atende perfeitamente a parte alimentar de uma criança. Eu não almocei nem jantei em nenhum restaurante table service, porque preferi fazer isso mais no parque da concorrência, né, pela magia que o outro parque da concorrência oferece. Pela comida melhor também, né? Também, né? E então eu fiz opção por restaurantes quick service e fui totalmente bem atendida. É claro que o gosto, os spices americanos são um pouquinho diferentes dos nossos. Nós pedimos um prato que foi no restaurante, vou pegar o nome aqui, foi no Islands of Adventure, foi naquela parte foi o Três Vassouras, restaurante Três Vassouras. E o prato, ele era completo, tinha vegetais, tinha frango e veio milho, mas o milho era doce. Milho doce. O milho. Aí eu fui dar o milho para a criança, milho doce não dá. Então, até Mas isso aí, gente, o milho aqui dos Estados Unidos é muito doce. Não é nem o da... Se vocês estiverem pensando em comprar milho, comer milho, é muito mais doce. Até para você comprar no mercado, fazer em casa, cozinhar, você coloca sal, você coloca manteiga, ele ainda assim fica um pouquinho adocicado, ele é bem docinho. Mas o que eu já comecei a fazer, já esperando uma próxima viagem, tem um mercado perto da minha casa que ele vende o milho doce. Então, já comecei a oferecer o milho doce. Olha só! Para testar esse paladar, porque o paladar ele é totalmente, né? A gente testa a gente modifica o paladar, a gente vai se acostumando para que quando chegar lá, na hora de comer o milho doce, ninguém reclamar tanto do milho doce. Mas o restaurante é muito bom, teve vegetais, né? Que os meus sempre comeram vegetais e foi muito bom. Outro restaurante maravilhoso que fica perto, eu vou deixar depois a Ju também dar a sua opinião, que é aquele que fica pertinho da área do Jurassic Park Center. Não tem a área do Jurassic Park Center? É o The Burger Digs. E ele ele oferece pratos variados e é super fácil da criança que tem uma alimentação, né, balanceada, mas que come carne, né, que come vegetais, muito prático esses dois. E a Ju, o que ela acha? Vamos ver. Então, eu também fui no Três Vassouras, porque eu queria a experiência. Agora eu vou, na Universal, assim, como é que foi essa história? A gente sempre leva lanchinho para parque.
Por quê? É mais prático. Mãe, tô com fome, tô no meio da fila, não quero criança ali. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Você saca o sanduíche que tá no ziplock bonitinho, que é tudo muito fácil de preparar, porque você vai no mercado, tem os presuntinhos já que você, o queijinho ralado, o presuntinho que você só abre o potinho e tá fatiadinho, é tudo muito fácil. Então Lunchables, adoro. Dá pra fazer, botar no ziplock bonitinho, colocar na mochila. Então assim, você chega lá na fila, saca o ziplock, dá pra criança, acabou o estresse. Eu falo assim, você tem que minimizar o estresse, porque esse tipo de viagem é cansativo, o dia é longo, as crianças estão agitadas, é muita adrenalina o tempo todo, é muita expectativa o tempo todo. Então, se você puder facilitar algumas coisas, então, água na mochila, suquinho na mochila, tudo muito prático para você dar ali um snack. E assim, eu viajo com... somos 4 há muitos anos, né? Michelle também passa por isso. A viagem fica muito mais cara se você ficar comendo fora o tempo todo. Sim. Então, eu amo comer. Aí o outro lado, eu tenho um blog que fala de viagem, eu viajo para comer, eu como para viajar, eu adoro isso. Então eu também não quero perder a experiência. Então, qual que é a minha tática? Uma refeição barata e uma refeição especial. E assim a gente vai dosando ali a experiência e o gasto, né? Então eu sempre tenho os lanchinhos assim na mochila em qualquer viagem, mesmo que não seja parque. O outro lado, para a experiência, a gente escolheu, como elas amam Harry Potter, ir no Três Vassouras. Eu pesquisei, sabia que tinha uma opção de comidinha, que tinha coisas que davam para as crianças comerem. Então, a gente foi lá, uma coisa que elas gostaram muito foi a Shepherd Pie, que é uma opção, que é uma tortinha simples, uma massa simples, tem vegetalzinho, tem carninha. Então, é uma coisa assim, é uma comfort food, né? Por definição, ela é uma comfort food, o que sempre funciona para criança. Então, foi super legal essa parte, elas adoraram a Shepherd Pie. O resto da refeição, concordo, Universal não é o top das refeições, é muito pela experiência, então foi nisso. E nessa de experiência com refeições, resolvemos pegar aquele combo do Mardi Gras que você paga lá para sair experimentando tudo no Mardi Gras Festival. Gente, que decepção. Primeiro que a coisa foi toda errada, porque falaram que a gente podia pegar em qualquer coisa, de qualquer lugar que tivesse comida especial de Mardi Gras. Não era verdade, era só nas banquinhas mesmo. Chegamos nas banquinhas. Os pratos que eles mostravam, tinha lá a amostra visual e o que eles te entregavam. O que é visual era um mega prato. O que eles te entregavam era uma amostrinha, era uma prova. A qualidade era horrível. As meninas são traumatizadas com o tal do feijão apimentado. Não, hoje a gente vai comer feijão. Não, nossa, tadinha. Era uma comida caju. E tava assim, mega apimentado. Elas ficaram traumatizadíssimas com o tal do feijão. Então, assim, não valeu nada a pena. Qual que foi? Só que assim, a gente foi lá, experimentou 2 coisas, a gente comprou um combo que dava, sei lá, para 10 itens. A gente experimentou 2 ou 3 e odiou. Chegou no dia seguinte, a gente foi tentar usar de novo, já viu um monte de restrição. Aí o que a gente fez? Não, eu falei, eu não vou aceitar isso, eu vou lá no guest service, que eu sou dessas. Prometeu uma coisa, tem que entregar o que prometeu, acho justo. Fui lá, reclamei, eles super queriam enrolar a gente, mas no final, assim, com muita persistência, eles aceitaram dar um crédito de refeição pra gente. Aí, nesse crédito de refeição, para substituir o valor que substituísse aquilo que a gente tinha comprado. Aí a gente foi experimentando uma coisinha ou outra em outros restaurantes. Então a gente foi no Três Vassouras com isso, e a gente foi naquele que tem na área ali, que é do Popeye, eu esqueço o nome, que é aquela área meio retrô, tem um restaurante que é hambúrguer e pizza. E eu gostei muito da qualidade das coisas. Atendimento Universal, horrível. Mas o sabor da pizza e do hambúrguer foi muito legal. E é um lugar, assim, não é uma refeição, mas é uma comida que eu achei, assim, bem adaptada ao paladar de uma criança. Então, nada tava super spicy, tinha a opção da pizzazinha com a massinha, com queijinho só. Então, assim, todo lugar tem um bowl de mac and cheese
resolve qualquer problema. Nuggets. Todo lugar tem um franguinho grelhado para quem quer uma coisa um pouco mais saudável. E todo lugar tem um vegetalzinho cozido. Então, e purê de batata. E se você pedir um purê de batata que não tiver um molho, que não for spice, eu acho que qualquer criança consegue comer numa boa. E só complementando, complementando o que a Ju falou, realmente não é o melhor lugar para comer, mas você consegue peneirar e encontrar. E o que a gente levava, além desses sanduíches rápidos para um horário de uma fila, era fruta, e os meus adoram aquelas cenourinhas pequenininhas, e aquilo ali é uma refeição rápida, o mini carrots é saudável. E o que a gente fazia mais ou menos como ela também? Na volta do parque, eu fiquei hospedada no Cabana Bay, e a comida do Cabana Bay é maravilhosa, a comida. E você pode comprando, por exemplo, só os mashed potato, ou comprando só o purezinho de batata, e o arroz, e o frango. E a gente fazia essa composição e dava muito bem para os 4, e a comida é muito boa. E, além do mais, você pode sair da Universal e comer no City Walk também, que tem essa opção de você. E eu fiz isso, e acho que daqui para frente, acho que eu farei mais e mais isso. Sai, almoça lá e depois retorna para dentro do parque sem problema nenhum, usando o seu mesmo ticket. Ou na saída também. Na hora que você está chegando no parque, se você não foi muito cedinho ou você está saindo e não está muito tarde, é uma opção. E eu segui as dicas dos apaixonados pelo Panda Express e adoro. Também. Amo Panda Express. Super salva. Quero um arrozinho branco. Minha criança precisa de arroz. Tem arrozinho branco. Arroz, gente. Franguinho. E eu adoro aquele camarão com... Maravilhoso, com nozes. Delicioso. Maravilhoso. Nós também fomos ao E Panda. não é spicy esse, hein, gente? Não é spicy. Nada spicy. Super indico o Panda. Também foi o que salvou a gente, foi o Panda Express. Muito legal. E é bem pertinho. Não é no City Walk, mas tem um ali por perto. City Walk. Tem? O City Walk é naquela escada. Você sobe a escada até o fim. Tem um símbolozinho bem grande nas escadas, certo? Sim, tem legal. lá. E ali no City Walk tem umas opções menos saudáveis, tipo hambúrguer e tudo mais, que quebra um galho também. Vamos pensar assim, preciso dar uma comida para a criança tá com fome, eu tô passando, tô indo embora. Tem uma opção ali de um hambúrguer basiquinho. E é fast food, né, gente? É quick service, rapidinho você pode pegar e levar pro hotel para comer em casa depois. Eu adoro o mashed potato do Universal. Maravilhoso o mashed potato. E ele ainda bota um molho assim no meio, que não sei o que é aquilo, que é maravilhoso. Eu gosto. O mesmo do hotel, do Cabana Bay, é maravilhoso. É o que salvou. Olha aí, gente. Muita dica. Ai, tá me dando fome. Pensa no pão. Pensa naquele pão duro. A gente gravar essas horas assim. Ai, é isso. O pão duro que eu levei pra você, né? Especial. Eu falando do pão, Carol foi lanchar, foi almoçar, almoçou e guardou o pão pra mim. Olha, Rafa, tem um presente pra você. Quando eu fui abrir aquele... Tá aqui o pãozinho durinho pra você. Dá na cabeça. Gente, eu queria... em outra questão, outro aspecto também da viagem, eu queria saber se, por acaso, não sei essa informação, se nos parques da Universal existe um baby center, como tem na Disney, um lugar que, não necessariamente baby center, mas um lugar que você pode ir com a sua criança, se precisar, sei lá, descansar um pouco, trocar de roupa, no caso de ser bebê realmente, para poder amamentar o bebê, trocar uma fralda. Tem isso? Vocês precisaram passar por isso? Principalmente Michelle, que foi com criança de 2 anos, né? Então, não sei. Eu fui com a Isa com 9 meses e amamentava ainda. Mas e aí? Eu nunca gastei tempo procurando nenhum baby center. Porque os banheiros todos têm trocador. Todos. Então, assim, realmente você tem que precisar muito. E, assim, eu nunca senti constrangida de amamentar, né? Eu ia para um cantinho quieto, sentava numa cadeirinha, tem uma área com uma sombrinha, sentava ali quietinha, nunca tive problema. E, assim, e essa coisa também de preparar a comidinha, como eu fui com o bebê, eu preparei comidinha de bebê. Eu comprei no mercado potinho, levei água num cantilzinho que ficou quente o dia inteiro, coloquei, misturei e dei comidinha numa boa, sem precisar procurar baby center. Porque eu acho que o problema de procurar o baby center é que você vai rodar o parque inteiro para chegar naquele lugar. Tem isso.
Eu também não usei, né? Apesar do João era mais velho um pouco do que a filha dela, mas ele era muito independente, então ele já não usava mais fraldas descartáveis. E ele também, ele comia direitinho, então eu não precisei, mas eu creio que tem, assim, até dei uma olhadinha aqui no mapa, não achei. Na Disney com certeza tem, mas não achei aqui, não. E uma coisa que a Ju falou sobre o Universal, sobre os banheiros, que todos eles, tanto feminino quanto masculino, têm a bancada para a questão da fralda, eles também têm um banheiro família, né? Algo que eu sempre estranhei, né? Mas é algo que se faz bastante sentido, né? Você ter um espaço que você consiga entrar, não somente o pai, nem somente a mãe, mas também a família toda ali dentro e resolver essas questões. E não só isso, gente. Uma coisa assim, você entra com um carrinho. Porque você, às vezes, ir pro banheiro com uma criança, você tem que pegar a tua mala de trocar, ou a roupa extra que você levou e tudo mais, e aí vem a mochila, o carrinho, a fila, e abre e fecha e lava a mão da criança, e a criança curiosa. Quando você entra com um carrinho, você tem o poder de entrar com um carrinho no banheiro, sua vida é muito mais fácil. Então vale muito a pena procurar o banheiro família assim, viu? Olha aí, legal também. Bom, agora eu entendi por que é tão grande. That was great. E outra coisa também, personagens. Gente, como foi a interação com personagens? Quais foram os personagens que foram mais divertidos para as crianças de vocês? O Transformers, né, na atração do Transformers, o Bumblebee, ele é super interativo para as crianças adoram eles, né? Tem uma parada que acontece no Universal Studios, e que também é super colorido. Aliás, o parque todo é muito colorido, né? O Universal Studios é um parque, ele é lúdico, apesar de não ser... Ele é atrativo para a criança. Essa parada, as crianças conseguem interagir, eu não lembro, são os personagens variados, e acho que a Ju pode falar mais também. Olha, quando a Lu foi com... Eu tenho vídeo, depois eu compartilho com vocês. A Lu foi com menos de 3 anos, ela tinha 2 e pouquinho. Até anotei. Não, ela tinha 1,9. 1,9. E ela já andava, já era super independente também. E ela amava a Dora Aventureira. Gente, quando aparece a parada da Dora Aventureira, eles chamam as crianças para dançar. Fui eu grávida. Foi aquela festa dançando no meio da rua com a parada da Dora Aventureira. A Dora tem uma musiquinha super interativa. Eles fazem malabares no chão. Eles chamam as famílias para dançar. Elas amaram a interação com a Dora Aventureira. Nessa parada tem Minions, essa outra que eu acho que é de tarde, tem Minions. Tem Meu Malvado Favorito, que elas adoram. Sim, é bem legal. Agora, uma coisa que elas nunca gostaram muito foi do Barney. Mas o Barney... É ótimo que trocou, porque não rolou muito o Barney, aquele showzinho do Barney, que tem uma mini interação, mas... A área do Barney era legal, porque tinha muita atividade para fazer depois do show, na verdade. Mas a parte do show elas não gostavam. Era um ótimo lugar para dormir. A sonequinha boa para criança em idade de sonequinha. Que eu ficava ali no colo, escurinha, aconchegada, musiquinha leve, dava uma cochiladinha, acordava no maior ânimo. Muito boa essa atração do Barney para isso, né? Mas eu até curtinha para dar aquela descansada. E depois do showzinho dele, ele vinha interagir com as crianças, tiravam fotos e tudo mais. Do lado de fora da atração do Barney aparecia o Pica-Pau, tirando foto, o próprio Jorge Curioso também. E essa área, como todos já foi dito, é uma área muito boa para criança, e vários personagens circulam por ali, ou circulavam, porque parte dela está fechada, para essa interação. Agora, acho que a Dora também. A gente não falou, mas é uma área que não pode ser deixada de lado. Que se você passa rápido, você não vê as atrações. Elas são muito legais para criança. É a área dos dinossauros, né? Do Parque dos Dinossauros. Aquela área de exploração do Parque dos Dinossauros é fantástica. Brinca criança, brinca adulto, se molha. Tem a área de se molhar também. Tem que tomar cuidado, que se passar despercebido uma criança lá de cima... E para quem tá fazendo aquele brinquedo que só pode com criança, com um adulto... Ai, meu sonho, meu Deus do céu. Meu sonho. Carol, vou te emprestar minhas crianças. Ai, meu Deus, muito obrigada. Eu ainda não fui, porque foi meu sobrinho com a minha filha. Eles amaram, mas acharam assim, bem radical, tá? Diz que é muito legal, muito radical. Fiquei doida pra ir, mas ele demora muito.
Ele é um Mas a brinquedo fila, que né? vai de 2 em 2 e a fila ele é super lento para você gasta bastante tempo, tem que pensar nisso. Mas quem tá esperando, a área toda é muito legal. Então, Interativa. Muito legal. descobrir barulho, escorregador, coisa para subir. Olha, a família inteira se divertindo naquela área. A Maria ponto Clara de cordas é maravilhoso. Exato. A Maria Clara ficou chateada porque ela tinha 11 anos, mas não tinha mais a altura. A altura dela estava excedente. E ela só poderia ir acompanhando uma criança menor, mas precisa ter 14 anos. Além da altura, precisa ter 14 anos. Olha, gente. E eu não sei se no meu retorno em 2023, se João vai ter altura mais para ir. Eles ficaram assim, ó, porque ela é maravilhosa, é radical. Olha, Por isso vou fazer precisa isso. ser de um adulto. Se vocês quiserem ir, vou ficar emprestando ela pros Então me empresta sua criança. Já pode abrir um negócio, tá vendo? Olha só, gente, $50, quem quiser. É bom, espero que as filhas gostem também, né? Porque não adianta querer deixar. Adoraram, só não gostaram de esperar, porque a espera é longa. Eu imagino. E os funcionários são bem rígidos, né? Com a questão da altura. Se passou um pouquinho, não vai. E tem que ir acompanhado com um adulto ou com alguém maior de 14 anos. Eles se preocupam bastante com segurança, né? Então, segurança é o mais importante e é isso. Vou falar da minha área favorita, do The Lost Continent, quer dizer, tem a fonte que fica conversando com as crianças, as suas crianças brincaram. As crianças gostaram da Poseidon's Fury? O problema é que é perto do Harry Potter. Ninguém queria saber de mais nada, só queria saber de Harry Potter. Então, elas nem interagiram. Crianças inteligentes, meu Deus. Gente, aquela fonte é tão fofa, a fonte conversando, jogando água, gente. Estrategicamente, a atração não está no bom lugar, porque sai de algo maravilhoso, de uma área maravilhosa. Não que a atração não. Eu sei que há algumas críticas, a atração não é ruim, mas não prende muita criança. Verdade. Até porque a criança fica realmente ansiosa, né? A criança fica ansiosa para querer chegar ali no Harry Potter. Mas então, só mais uma dúvida com relação a atrações, desculpa. Os Simpsons, né? A gente conversou um pouquinho sobre os Simpsons. Os seus meninos conseguiram participar? Eles gostaram dos Simpsons? A Luísa gostou e ficou curiosa para assistir os Simpsons, porque ela nunca tinha assistido os Simpsons. Ela tá ali na transição, vai fazer 9, então agora esse conteúdo começa a chamar a atenção. Mas ela foi na atração, super gostou do simulador, né? E foi. A pequena não pôde ir, a gente ficou esperando. Só que o problema do Simpsons é o Child Swap. Ele é extremamente confuso para você fazer Child Swap, porque eles são vários andares. Dependendo da fila que você pegou, você vai para um andar diferente. Bem ódio. Quando ele manda eu subir, eu falo, não, deixa aqui embaixo. É super confuso aquela atração ali para fazer Child Swap, tá? Fica Comigo, a dica. Eu nem esperei na salinha, não. Eu esperei mesmo do lado de fora, um pouco antes deles subir, né? Quer dizer, assim que eles fizeram a fila para ir, eu não sei se eles subiram ou não, eu esperei ali e quando eles saíram, veio alguém, pegou o João e eu entrei. A minha filha amou o Simpsons, é uma atração muito boa. É um simulador. O meu menino, quando foi, amou também, mas já maiorzinho, já com 5 anos. E a Maria Clara já conhecia, com 8 anos, conhecia bastante sobre Simpsons. Inclusive, um dos presentes que ela queria dos Estados Unidos era a Casa dos Simpsons, que aqui estava a casa de Lego. Aqui o olho da cara, como sempre. Não, espera que a gente compra lá. E então ela curtiu muito os Simpsons. É uma atração que eu gosto também. É uma das melhores, né? E MIB chama a atenção, eles conseguem, porque MIB também tem um momento ali assustador, né? Elas não quiseram ir. Ficaram com medo. E mesmo porque nunca assistiram o filme, então não fez muita diferença. Faz sentido. Deixa elas aproveitarem mais o Toy Story Mania. Porque o Buzz Lightyear não, tá? Toy Story. Buzz Lightyear fede. Gente, eu odeio atração que roda, tipo xícara. Tenho pavor. Aquilo me faz mal. E é a que a minha mais nova mais gosta. Então, assim, aí é um problema. Todas essas atrações. Aí só mais um, tem um One Fish, Blue Fish, Two Fish, não sei das quantas, lá do Sue's Landing, que é como se fosse um Dumbo, só que é com peixes e sai água. Quer dizer, é muito massa, a musiquinha é super divertida. Eu adoro aquela Elas atração. Adoram jogar aquela aguinha. Muito bom.
E vocês estavam falando em parar em atração, nós ficamos parados na atração nesse do carrinho que tem uma vista maravilhosa de toda a Vocês Islândia. ficaram parados Trolley. lá. Ah, meu Mais Deus, de que meia hora maravilha. parados no sol. O João não estava comigo, tinha 5 anos já. E eu fiquei preocupada porque ele tinha ido com o padrinho, com meu cunhado, mas estava tudo bem. Mas ficamos meia hora ali em cima parados. Ah, mas pelo menos com uma vista bonita, né? Maravilhosa vista, né? Tirei várias fotos também. Eu imagino. It's magic! Gente, então acho que a gente abordou o principal, né? Queria saber de vocês agora pra gente finalizar se tem mais alguma dica, além do que a gente já deu, que vocês diriam aí pros pais e mães que estão programando essa viagem. Eu acho que, assim, gastem tempo, viagem com criança, de maneira geral. Faça uma programação que contemple os gostos de todo mundo. E não, tipo, uma manhã para as crianças, uma tarde para os adultos, mas misturem as coisas de uma maneira que o dia seja divertido para todo mundo. Porque se as crianças estiverem entretidas, o seu passeio vai ser mais legal, vai ser menos estressante. Porque quando começa a ficar demorando demais numa atração que eles não têm interesse, é aí onde rola o choro, o cansaço, como qualquer adulto, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente é obrigado a ficar lá e não tá muito afim, né? Então, Exato. assim, as meninas têm uma alimentação super legal, interagem bem com a comida, experimentam coisas novas. Mas, assim, quando a gente tá de férias, eu também não pego muito no pé. Então, assim... E lá nos Estados Unidos eles têm vários doces e balas e coisas que são muito diferentes daqui, que eles não têm acesso aqui no Brasil. Então eu compro algumas coisas, levo pro parque, deixo pra hora daquela fila chata. Então agora vamos abrir uma balinha. E aí vira uma outra diversão. E ter sempre um joguinho no celular, porque na hora que aquela fila tá no saco, você tá lá parado, sentado, entrega um celular ali, 15 minutos, tá atividade o dia inteiro, tá brincando o dia inteiro, né? Então, assim, eu acho que tem esses pequenos truques que facilitam a sua viagem. Legal. Eu complementando o que a Ju falou, eu acho que nessa questão dos joguinhos, você fazer joguinhos interativos, que todos brinquem ao mesmo tempo, né? Tem alguns joguinhos assim, para a criança não ficar sozinha também. Mas o que eu acrescento é que, principalmente, conhecer o perfil da sua criança para não frustrar ela. Se ela não gosta de montanhas russas radicais, não ofereça isso para ela, para a criança não ficar frustrada de estar em alguma coisa que cause medo ou frustração ou etc. E eu também, antes de qualquer viagem, além do planejamento, eu levo a minha filha no pediatra, ela é muito hiper, mega, besta, alérgica, para que eu não tenha nenhum imprevisto, então vou com a minha farmacinha de viagem, fica uma outra dica também. Às vezes, como eu viajo muito em janeiro, inverno americano, eu fui antes, em 2 viagens para Nova York antes, então eu faço alguma medicação antialérgica na Maria, só na Maria Clara. No João, graças a Deus, não. Para que a gente não tenha nenhuma surpresa de saúde, não tivemos até hoje. A escolha do hotel também, para criança alérgica, também é fundamental. Porque você não quer criança doente, claro, né? Sim, nem sim. por uma alergia alimentar e nem por uma questão da própria alergia respiratória. Então, isso para mim é muito importante. Fiquei com a dúvida com relação àquele cansaço de meio de tarde, né? Digamos assim, 3, 2, pós-almoço, dá aquele banzo, dá aquele cansaço, meu Deus, e agora? Existe uma área, alguma coisa que vocês têm ali, que vocês gostam de fazer, que vocês gostam de esperar? O bar, assim, o cochilo do bar. Assim, exatamente. Todo parque tem uma brincadeira meio assim, ótima para o soneca. Fechadinha, né? Se for tempo de calor, que vai ter um ar-condicionado. Se tiver na chuva também, que eu já entrei em atração porque estava chovendo muito, guardei o carrinho, corri para a atração. Então, você pode utilizar essas áreas fechadas para um descansozinho, né? Para uma relaxadazinha, escurinhas. Mas tem sim, alguns parques têm uma áreazinha, uma área de descanso de soneca. Eu não sei dizer quais são os nomes, né? Agora, mas tem. Não Mas tem. assim, alguma decoração, alguma que você gosta? Para os pequenininhos, gente, carrinho, leva, compra, aluga, não interessa qual a sua solução, leve o carrinho, porque eles dormem no carrinho. Dormem muito. Põe no carrinho, aconchega bonitinho, deixa fresquinho e eles dormem numa boa quando estão bem pequenininhos, né? Quando cabem no carrinho, então vale muito a pena isso também.
Legal. E aí, gente, eu queria comentar sobre o que vocês falaram agora por último, que é o seguinte, eu acho que uma dica boa também é você dar dica para os pais e não necessariamente para o que os pais têm que fazer, não para o que os pais têm que fazer para as crianças, que é você entender que o passeio é diferente. Não vai ser, você não necessariamente vai poder ir na montanha-russa que você gosta, não necessariamente você vai poder fazer a coisa que você quer, porque às vezes você pode planejar e quando chegar lá a coisa é diferente. Você tem que dar toda aquela atenção para a criança para não ser frustrante também, não ser estressante para todo mundo. Então é aquela coisa que a gente sempre fala e que até o pessoal do Rumo a Orlando, né, fala muito também de alinhar a expectativa, né, para não se frustrar, não chegar lá e, nossa, não foi tudo aquilo que eu queria, não fiz o que eu queria. Eu já fui grávida para parque, e fui em todos os parques, assim, e brinquei do mesmo jeito, me diverti do mesmo jeito, e assim, tem um tipo de diversão que, desculpa, Carol, Rafa também não tem filho, né? E tem Não! Filho? Não, Rafa não tem filho, Carol não tem filho, mas assim, Michelle vai me entender. Tem uma diversão que é olhar aquele olhinho brilhando por uma coisa que eles só veem no desenho e tá ali na frente deles real. Então, gente, essa diversão é impagável. Então, aí fala assim, eu não vou pra Disney porque meu filho é muito pequeno. Ou, eu não vou na Universal porque lá só tem coisa radical. Gente, tem uma diversão que é só daquela idade, onde aquela criança acredita em tudo que ela tá vendo ali, do fundo do coração dela. Então, assim, esse olhinho brilhando não tem preço. Ai, gente, que bonitinho. E eu tenho até uma experiência para contar. Quando o João foi, eu ouvi poucas críticas, mas ouvi que era muito pequeno e ia aproveitar. Então, teve uma hora, nós estávamos no Magic Kingdom e tinha aquela pequena parada onde os personagens chegam ali na frente do castelo e ficam dançando, interagindo, aquele show. E ele falava assim, mamãe, eu estava muito sol e eu queria sair, e ele falava assim, mamãe, calma, vai vir um Peter Pan. Mamãe, eu estou esperando o Peter Pan. E de repente, quem aparece? O Peter Pan. Ele olhou e falou, eu não falei que ia chegar o Peter Pan, que era o personagem favorito dele naquele momento. E como a Ju falou, a gente precisa, esse olhar que eu estou esperando, ele vai chegar, e eu quero ver o personagem, isso é uma delícia, a gente vê que a criança está curtindo, que a criança em todas as idades, de acordo com a sua fase, ela vai curtir sim, vai ser bom para ela, e ela tem ali algo de especial que ela está vendo naquele parque. E assim foi no Magic Kingdom, assim é no Universal Studios, no Islands of Adventure, em todos eles. Assim como a minha menina, na época, com 4 anos, ela queria encontrar Rapunzel de qualquer jeito. Então, a criança, ela tem, e a gente precisa, esse olhar no olhinho é maravilhoso, a gente vê a felicidade nos olhos. Ai, gente, esse negócio de cansaço e aproveitar o parque, eu ia falar antes, mas que o Rafa perguntou de cansaço, eu achei que era no final do dia. Eu falo assim, eu não sei os da Michelle, mas minhas filhas, eu falo, elas são muito guerreiras, gente. A gente já saiu, a gente já chegou em parque. Igual da última vez no Hollywood Studios, a gente chegou antes para pegar a fila virtual do Rise of the Resistance. Do Rise of the Resistance. Então a gente chegou antes para pegar a fila e a gente saiu depois que terminou o último show do Star Wars lá na Praça Central com o parque fechado. Então assim, eles têm muita motivação no parque porque é tanta coisa para fazer e eles estão no ritmo da gente. Quando você vai acostumando teus filhos no teu ritmo, eles vão iguais a você. Agora, se você é uma pessoa mais tranquila, que gosta de só meio-dia no parque, provavelmente teus filhos vão ser iguais a você, porque é o ritmo que você vai construindo ali no dia a dia, não é só na viagem. Então, é muito daquela família. Sim. Então, assim, se eu levar meu filho, eu não vou aproveitar. Se ele aproveita no dia a dia, ele vai aproveitar lá também, não se preocupe. Muito legal. O que vocês falaram sobre não ter filho e tal, eu realmente não tenho, mas é muito gostoso você fazer isso com, por exemplo, quando eu levei minha mãe, e você vê a pessoa que você está levando reagindo àquilo, né? Ali, imagina isso com um filho. Eu tenho muita foto de PhotoPass, eu na fila para esperar encontrar um personagem e eu estar reagindo às crianças que estão encontrando os personagens. Então eu fico ali
maravilhado. Porque, Não, é por isso que a É. gente ama o People Watching da Disney, né? Porque a gente fica vendo a alegria das crianças, das famílias, das pessoas, e realmente é sensacional. E eu imagino que essa parte deve ser uma parte realmente muito emocionante de você ver que o seu filho tá realizando um sonho também, né? Que ele tá ali, meu Deus, tá aqui o Peter Pan na minha frente. E o Peter Pan, diga-se de passagem, é realmente um dos personagens que tem a melhor interação. É muito legal o Peter Pan. Enfim, estamos saindo um pouco da Universal, mas é porque vale a pena comentar que é um personagem muito legal. Mas, gente, eu acho que o que vocês falaram agora pro final foi, assim, para encerrar, né, com chave de ouro esse episódio que foi, assim, demais. Acho que ajudou muito, né, as pessoas. Eu agora estou vendo a Universal com outros olhos, confesso. Eu nunca tinha parado para pensar nessas areazinhas próximas, nas partes de interação. Então, assim, muito legal. Acho que quando eu for na Universal de novo, eu vou querer reparar essas coisas também. Muito legal. Vá Obrigada. passear no barco do papai. Vai valer a pena. Ah, sim, sim. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Michelle. Obrigada, Juliana. Foi super, super, super legal. Obrigada pela oportunidade. Depois quiserem conhecer sobre os lugares para comer com criança, lá no blog botei muita coisa da última Fala viagem. aí do seu blog, como é que o pessoal te acha? Você também, Michelle. Falem aí como que o pessoal acha vocês. No Instagram é blog Viajando com Sabor e o blog é www.viajandocomsabor.com.br. Tem coisas de vários países, de várias viagens, mas eu fiz um especial Orlando lá, porque foi a última viagem dele. Olha, legal. Então eu tive bastante tempo para escrever tudo sobre essa última viagem. E assim, muito lugar que eu ainda tinha vontade de experimentar e não tinha experimentado, experimentei dessa vez para o blog. Foi muito bacana, tem muita dica para quem quer preparar, quem gosta de comida, quem quer se preparar para comer coisas diferentes durante a viagem. Muito legal. E você, Michelle, como é que o pessoal te encontra? No meu Instagram é Michelle, com 2 L's e E, e Bizarelli, Bizarli. Eu tô ali mais para espiar e ver dicas, né? Não posto muita coisa. Já vou seguir aqui ela no Viajando com Sabor para pegar todas essas dicas. E eu também agradeço muitíssimo a oportunidade de estar contando um pouco mais da minha experiência em ter viajado com criança. Nunca tive medo. Eu acho que se eu tenho filhos, eu tenho que aproveitar ao máximo a vida com eles. E graças a Deus eles chegaram, então tem que ser. E foi muito bom. Espero depois ter outras e outras viagens. Quem sabe a gente conversar mais daqui. Sim, com certeza. Aliás, falando nisso, as duas estão no nosso grupo do WhatsApp. Então, caso vocês queiram conversar também, não só com elas, mas com outros ouvintes também que podem ter experiências diferentes, falem com a gente lá no nosso Instagram, @ExpressoOrlandoPod, e a gente passa o link para você entrar no nosso grupo e conversar com todo mundo lá. Não é isso? Ajuda muito no planejamento esse link, esse grupo. Muito mesmo. Gente, então muito obrigada mais uma vez e obrigada a você, ouvinte, que está até agora assistindo, ouvindo a gente. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau, valeu. Bye, bye.